Gente, queria agradecer a Ana Clébia, que arrasou aqui com essas informações sobre bebês. E agora a gente vai falar um pouquinho com a Gelisa Diniz, que é facilitadora de barras, e vai falar um pouquinho com a gente sobre como as barras de Access podem contribuir com o bem-estar da criança. Né? Tem classes de barras kids, tem um pouquinho do que pode somar no processo dessa criança. Então a gente vai falar um pouquinho. É isso, Gelisa? Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Bem, Gelisa Diniz, né? Muita alegria estar compartilhando. Primeiro que eu ouvi aqui, né? Foi muita informação de grande valia que a Ana Clébia trouxe pra gente. E duas palavras que ela falou que ficaram aqui martelando um pouquinho na minha cabeça: neuroplasticidade e epigenética. O quanto hoje a gente pode levar para crianças, né? A Edilusa tem lá coordenando crianças a partir de 6 anos, né? Até 6 anos? De 4 meses, até 10 anos agora. Até 10 anos. E o quanto essas crianças serão logo adultos. E tudo que a gente tem de conhecimento, vou chegar nas barras através disso, tá? Essa questão da epigenética, que representa 80% do que a gente é hoje como adulto, e tudo que essa criança está ouvindo desde quando ela está sendo ainda germinada, porque o pai e a mãe têm conversas até antes, né, de quando vai ter esse filho, de como esse filho vai vir, enfim. E tudo isso chega na criança quando ela nasce, nada fica para trás, né? Vai caminhando tudo. E o que isso tem a ver com as barras de Access? Barras de Access faz parte de um conjunto de técnicas, que é uma das técnicas, que proporcionam exatamente o que a gente também estava trazendo aqui no primeiro quadro, que é bem-estar das crianças e adultos, e também expansão de consciência. Quando a gente entra nessa possibilidade de integrar barras de Access nas escolas, dando para as crianças oportunidade para que ela receba, a gente está falando de toques, né, bem sutis, bem suaves na cabeça, e de acordo com o tempo que ela recebe ali, ela vai receber também muita conexão com o seu próprio corpo, com a sua própria mente, com o seu próprio ser, né? Quando a gente está falando de conexão, a gente está falando também de interpretação. Ela também, a Ana Clébia trouxe muito isso, né? Então, eu falo flor vermelha. Todo mundo aqui vai visualizar uma flor vermelha. Mas a percepção do cheiro, a percepção das pétalas, cada um vai ser único, né? Eu vou fazer 44 anos na próxima semana, sou um ser multipotencial, tenho características um pouco potencializadas em relação ao Asperger, né, que hoje a gente nem tem mais o diagnóstico por conta das multifacetas de todas essas habilidades e capacidades que são infinitas. E qual foi a minha escolha quando a gente fez a introdução, ainda no período da pandemia, de aplicar barras nas crianças e começar a ensinar as crianças a partir de 6 anos de idade que também aplicassem e aprendessem as ferramentas, né? Foi um período que todo mundo ficou isolado. A gente sabe o que foi esse transtorno, aparentemente, mas o reflexo desse período ainda vai ser nos próximos anos, nas próximas décadas, e essas crianças, elas serão adultos do futuro, né? E grandiosamente, o que o Access Consciousness trouxe pra gente? A possibilidade de que essas crianças se percebam mais, se recebam mais, se permitam mais. E introdução de algumas ferramentas durante o dia a dia para ela se tornar, talvez, né, um adulto ainda mais potente, ainda mais grandioso, seguro. A gente está falando muito do campo emocional também, né? Então, essa conexão com o corpo, com a mente e com o ser, ele traz para a gente uma outra vertente de nós mesmos, mas sobre a nossa interpretação. Então, o que os pais geralmente fazem? Num grande processo, né, numa grande maioria, filho, veste tal roupa, filho, come tal coisa. O que a gente ensina? O inverso. Dá poder para a criança. Deixa que ela escolha a roupa que ela vai vestir, que ela escolha a comida que ela vai comer. Porque isso traz para ela uma potencialidade da sua própria inteligência, da sua própria administração, da sua própria autogestão.
Como é que eu vou cobrar de um adulto autorresponsabilidade se eu tiro isso dele desde criança? Que eu limito. Né? E quais são os limites para cada filho, para cada criança, eles são iguais? Não! Eu sou completamente diferente dos meus irmãos. E quando a gente leva as barras para a escola, o que a gente está escolhendo? Que os pais também estejam engajados com essa técnica. Que os filhos possam aplicar nos pais, que os pais possam aplicar nos filhos, e que isso se torne uma ferramenta, sim, de expansão de consciência. Por isso que eu falei que é bem-estar e expansão de consciência. Então, não existe o certo para um pai, que para o outro também vai ser o certo o filho fazer aquilo ou não fazer aquilo. Então, não existe um parâmetro hoje de referência do que é exatamente certo para uma criança de 9 anos e exatamente errado para outra criança de 9 anos. Porque intelectualmente elas são diferentes. A epigenética, né, do meio que ela sofreu desde quando ela nasceu, ou que ela recebeu possibilidades grandiosas, também vai fazer diferença. Então, a quebra, que seria muito ousada, né, do Access, é a crença de que comparação, competição, não podem ser substituídas por cooperação e contribuição. Isso, no meu universo, no meu mundo como multipotencial, que a pessoa entra e fala assim para mim, Gelisa, o que você faz? Aí eu respondo, depende com quem eu estou no elevador. Por quê? Porque eu fiz publicidade, me formei em publicidade e propaganda, sou corretora de imóveis, eu trabalho hoje com várias terapias e eu entrei nesse mundo buscando a minha própria, entre aspas, tá, doutora Ana Cléber, cura. Por ter tido burnout, por ter depressão, por ter pânico. Eu falei, mas espera aí, de quem que é essa vida que eu estou vivendo? É a minha? Não, eu não escolhi isso para mim não, vou fazer diferente. E aí eu comecei a pedir, será que tem, né, outras coisas fora dessa realidade que a gente está vivendo hoje, que pode ser mais contribuição para a minha vida, para a vida das pessoas com quais eu escolho conviver? E de tanto fazer essa pergunta, chegou. E quando chegou, foi exatamente isso. Eu recebi de presente de uma amiga, Adriana Dias, que trouxe para Palmas essa técnica e as barras de Access, e hoje a gente está levando isso para o mundo. Em julho do ano passado, o Dr. Denir, que é o cofundador do Access Conscious, esteve no Rio de Janeiro, numa escola onde há 2 anos são aplicadas sessões de barras nas crianças semanalmente, e de uma escola carente. Não é uma escola privada, é uma escola pública no Brasil, e no Rio de Janeiro, detalhe, né? As referências que nós tivemos dessas crianças, a evolução dessas crianças, o respeito mútuo, a contribuição que elas estão sendo para a família delas, e para a escola, e para a comunidade, são índices, assim, fenomenais. E a Edilusa, né, com muita alegria, vou dizer, ela levou o Pedro, acho que estava com 5 ou 6 anos, para receber barras, e acho que 1 semana ou 2 semanas depois ele estava fazendo a classe, né, que a gente não é curso, a gente chama de classe porque é uma técnica que vem dos Estados Unidos, enfim, mas é o curso, né? É o curso de um dia. E tem uma apostila desenhada especificamente para as crianças. Então, assim, todo o carinho, toda a delicadeza e sutileza em que o Access trouxe para o Brasil, isso a partir de 2015, 2016, mas é uma técnica que ela está presente em mais de 170 países hoje, inclusive na França. A gente tem referências também de escolas que encantam, porque trata o ser como um único ser. E essa individualidade, para mim, um trabalho que a gente vem desenvolvendo hoje eu, né, atendo desde criança até empresas e empresários que também tiveram, né, a oportunidade de introduzir isso dentro das empresas. E está sendo um trabalho muito, muito, muito grandioso, porque a gente está vendo transformação, vidas sendo transformadas, com coisas muito simples, que estão nas nossas próprias mãos, a nossa energia. Gelisa, falando nesse processo tão simples, explica pra gente como é a prática das barras de Access, porque para o pai, esse é um universo distante. Né? Então, conta um pouquinho como é que é essa prática, o que é que essa criança aprende, como é a sessão, como é que é isso? Eu vou ficar... Oi? Oi? Aqui. Eu vou ficar em pé um pouquinho, até pela disposição, né? A pessoa não consegue ficar o tempo inteiro quieta. Mas a sessão, ela tem 2 formas.
que é a aplicação dos toques na cabeça, que são regiões mapeadas, com 32 pontos, que compreende corpo, alegria, tristeza, consciência, controle, dinheiro, ou seja, tudo aquilo que faz o básico do nosso sistema de crenças. E uma criança, por exemplo, ela não vai ter a crença de que dinheiro é ruim, mas talvez ela já tenha, numa certa idade, que o dinheiro é sujo. E verdade, o dinheiro é sujo, ou se ele cair no barro, ele fica sujo. Ou se a gente recebe ele de alguém de presente, ele é bom só porque eu estou recebendo de presente. Então, quando faz essa sessão que trabalha o processo corporal, tocando nessas regiões da cabeça, e a gente tem determinadas palavras, a gente tem, né, o processo em si, para que a gente limpe esse sistema de crença. Aí a gente sai dessa polaridade de certo e errado, que é o que a gente estava falando na primeira parte, né? E tem outras ferramentas que a gente aplica no dia a dia. Uma super simples que o Pedro, por exemplo, adora. Como pode melhorar? Se você está muito bem, se você faz a pergunta como pode melhorar, óbvio, lá de cima vem a ajuda, né, sempre, e isso vai se tornar algo ainda melhor. Agora, se você acordou naqueles dias assim, parece que essa vida nem é minha, que merda é essa? O que acontece? Você vai perguntar também como pode melhorar, e aí aquilo ali tende a ficar melhor. Então são perguntas, são processos verbais, são processos corporais que compõem uma única técnica, que a gente fala que é a porta de entrada para o Access Consciousness. Porém, o adulto hoje, né, que recebe frequentemente, e eu tenho aqui em Palmas, por exemplo, todas as vezes que eu estou com a agenda aberta aqui, eu já tenho um ciclo de pessoas que já, antes da Gelisa chegar, elas já estão aguardando. Por quê? Elas saíram de remédios controlados, elas começaram a desenvolver uma produtividade muito mais eficaz consigo mesmas, elas passaram a gerir o seu dinheiro. O dinheiro cresceu? Nem para todo mundo, mas muitas das vezes a gestão do dinheiro mudou alguma coisa em relação ao ponto de vista que ela tinha. Então, o Pedro, por exemplo, ele fala, né, eu quero ser rico. Aí, desde criança, ele junta lá, desde 16 anos, a primeira classe que ele recebeu, ele já cobra para aplicar barras, né, da mãe principalmente. Então, assim, a gente ensina as crianças a esse processo da autorresponsabilidade, da autogestão, através de consciência. Respondido? Respondidíssimo. E, Gelisa, a gente, quando trabalha com barras, a gente está aí fadado é um termo pesado, mas a gente está convidado a estar na pergunta. Então, a gente introduz nessa criança um processo constantemente investigativo. É isso que se propõe nas barras de Access? Exatamente. Existe uma parte do nosso cérebro que se chama Sistema Autônomo Reticular Avançado, que é mais conhecido como SARA. Quanto mais você estimula as perguntas, mais esse sistema vai estar ativo. E aí entra o processo que a gente conversou na primeira parte sobre a neuroplasticidade. Então, quando a criança chega para você, mãe, o fulano pegou meu picolé, em vez de você ir lá brigar com o fulano ou brigar com o filho, ou ir lá investigar o que foi, você vai perguntar para o seu filho, como pode melhorar isso? O que mais é possível agora? Ou seja, você vai devolver para ele a ordem ou a desordem do conflito que ele passou, porque ele pode ter criado aquele conflito por 1000 coisas. Talvez ele não é a vítima. Só que quando ele chega para o pai e para a mãe assim, com essa informação, a primeira coisa que o pai faz, ele é a vítima, né? E vai lá salvar. E aí eu já estou, talvez, desvirtuando o ensinamento que aquela situação poderia estar dando para o meu filho. Então, o sistema autônomo reticular avançado, ele é desabilitado por quê? Porque o pai, em vez de fazer pergunta para o filho, ele vai lá e resolve o problema do filho. Mas o problema do filho, às vezes, não é um problema. É uma situação que ele vai aprender algo. E aí tira o poder da consciência daquilo que ele poderia estar aprendendo. Então, não existe, daquele processo que eu falei da pandemia, por exemplo, todas as crianças que tiveram, né, as classes e que passaram pelos cursos e que depois deram continuidade na prática, pelo menos semanal, que tenham conflitos na escola, conflitos com relacionamento com os pais. A gente até brinca, aliás, brinca não, está escrito na própria apostila de barras de Access, que se uma criança recebe durante 3 semanas, 30 minutos, 3 vezes por semana, já é bem interessante essa quantidade,
ela vai ser a criança mais calma e quieta e gentil dentro de casa com seus pais. E detalhe, as barras podem ser aplicadas enquanto as crianças estão dormindo, porque a maior parte dos pais fala assim, mas eu falei, ele não quer correr as barras. Mas... Abra mão das desculpas, senhores pais, e se permitam experimentar. Façam nem se eles estiverem dormindo, mas façam, porque vocês vão perceber e receber o resultado disso, que é incrível. Gelisa, você, durante toda essa apresentação, você falou um pouquinho dos ganhos que se tem com a aplicação de barras. Se a gente for resumir e elencar de uma forma mais resumida, quais são os ganhos, objetivamente, que a gente tem na aplicação de barras para a criança? Especificamente para as crianças, elas são crianças mais leves. Em que nível? Sabe aquela criança que faz aquela birra extrema para ganhar algo do pai? Isso é o sistema de recompensa dela sendo alimentado. Quando você quebra essa onda da birra, ela vai ter outro comportamento, porque ela já sabe que com você não adianta mais ela ir para esse ganho de recompensa. Outra coisa, concentração, ou seja, para estudar, véspera de provas, né? Sono também. Já tive inúmeras crianças, inclusive com TOC, TOD, TDAH, autismo, e outros transtornos que eu nem vou lembrar os nomes aqui agora, porque tem muito transtorno e muita coisa rara aparecendo por aí, né? O que mais vem são rótulos, na verdade, mas são comportamentos que eles não condizem com uma determinada regra ou uma realidade. E no Axis a gente ainda tem uma forma de posicionar um pouco diferente. E se essas ditas deficiências forem outras capacidades e habilidades que eu ainda não aprendi a lidar? E se eu aprender a lidar com isso, isso pode virar uma supercapacidade em vez de uma deficiência? Ou seja, vai dar foco para a criança naquilo que ela é melhor, naquilo que ela sabe fazer e não aquilo que eu escolho e determino que ela tem que fazer. Não é o tem que. De repente é um artista. E aí você vai falar que ele tem que ser um médico? É isso. Acho que dá para encerrar por aí. Eu acho que super dá, Gelisa. Eu queria agradecer a você por toda essa clareza, por toda essa oportunidade de conhecimento que a gente teve aqui essa noite.